Oramos mais cedo ali com o pessoal do louvor, com os irmãos do louvor, pedindo que a glória de Deus se manifestasse nesse lugar, e creio que isso já aconteceu, está acontecendo nesta noite, como resultado desse tempo de jejum, não por nosso mérito, mas porque estamos nos humilhando e buscando a presença de Deus, e quando é assim, a sua palavra, a palavra de Deus garante que Ele vai se manifestar, vai se dirigir, vai se inclinar em nosso favor. Nós estamos então como igreja vivendo essa série Heranças do Passado. A ministração de domingo é a ministração da série, mas agora, nas quintas-feiras, nós estamos aproveitando para ter esse tempo de jejum e oração, é o nosso principal foco, mas também fazendo com que a mensagem da quinta-feira, a palavra da quinta-feira, se conecte, se alinhe, nos ajude a estarmos no mesmo espírito daquilo que está sendo pregado no domingo. Não quer dizer que a gente vai simplesmente interromper o nosso curso, a gente está fazendo alguns ajustes. Então, nesta noite, a nossa palavra tem o título Esperança em meio à desolação. Esperança em meio à desolação. E para, então, avançarmos nesse tempo de jejum e oração, vamos considerar o texto de Abacuque, capítulo 3. Vamos ler o capítulo inteiro, Abacuque, capítulo 3. Abacuque 3, versos 1 a 19. A palavra de Deus diz assim: Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calças aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto, para instrumentos de corda. Amém.
O que nós podemos ver nesse texto de Abacuque que acabamos de ler? Nós podemos ver que o profeta confessa que o Senhor é poderoso e temível. Essa é a primeira parte, versos 1 a 11. Do verso 1 ao verso 11, nós temos a confissão de Abacuque de que o Senhor é poderoso e temível. Mas nos versos seguintes, do verso 12 a 15, nós lemos a descrição da manifestação da ira do Senhor. O Senhor manifesta a sua ira. E por fim, nós lemos aqui, nos versos 16 a 19, esse cântico. Na verdade, toda essa passagem é um cântico, mas é aquela passagem que inspira o cântico, inclusive, que cantamos esta noite. O profeta tem esperança, mesmo diante da desolação. Então, um resumo dessa passagem é: primeiro, o profeta confessa que o Senhor é poderoso e temível. Depois, o Senhor manifesta a sua ira. E por fim, o profeta tem esperança mesmo diante da desolação. Vamos começar olhando para a confissão de Abacuque, irmãos. A confissão de Abacuque. Abacuque lembra quem o Senhor é e expressa sua confiança nele. Então, o profeta confessa que o Senhor é poderoso e temível. Sabe uma coisa interessante sobre Abacuque? É que o nome dele provavelmente signifique árvore frutífera. Veja como o Senhor é, no mínimo, engraçado, né? Para não dizer que esse texto tem uma grande ironia, porque o profeta que tem o nome de árvore frutífera canta sobre o tempo em que as árvores de Judá não dariam o seu fruto. E ainda assim ele coloca a sua confiança no Senhor. Mas qual é o período histórico do profeta Abacuque? Qual é o período histórico dessa profecia? Nós estamos aqui na transição do domínio assírio para o período babilônico, a transição do império da Assíria para o império da Babilônia. E talvez os irmãos lembrem que durante a época do império assírio, ainda que o reino de Judá, o reino do sul, estivesse sendo ameaçado, Isaías não apenas canta sobre isso, não apenas profetiza sobre isso, mas até mesmo o livro do profeta Isaías relata o cerco de Jerusalém por Senaqueribe. Ainda que Judá estivesse sendo ameaçada pelos assírios, o reino de Judá não caiu. Quem caiu diante dos assírios, diante do poder dos assírios, foi o reino do norte, em razão de toda a idolatria e da imoralidade do reino do norte. Os assírios derrotaram o reino de Israel, ou Efraim. O reino de Judá foi ameaçado, mas não caiu. Acontece que, em razão da idolatria do povo, em razão da imoralidade do povo, a queda de Judá, a queda de Jerusalém era iminente, era inevitável. Isaías, cerca de 100 anos antes, já havia profetizado sobre isso. Agora, Abacuque está vendo uma transição no poder mundial. Os assírios deixam de ser a grande potência, a Assíria deixa de ser a grande potência e a Babilônia passa a ser a grande potência. Nós estamos no ponto 1, Gui. O profeta confessa que o Senhor é poderoso e temível. A Babilônia passa a ser a grande potência. E agora que os babilônios então estão no poder, veja que interessante, veja como Deus é. Veja como Deus permite até mesmo que a desgraça chegue no momento certo. Se você, ao olhar para as heranças do passado e pensar em tudo de ruim que já aconteceu na sua vida, se desanimar, saiba que mesmo diante de tudo isso o Senhor esteve no controle. Não se desespere, não fique desesperado diante da desolação, mas tenha esperança. Porque se o reino de Judá caísse para os assírios, seria o fim da história de Deus com o seu povo. Se o reino de Judá caísse para os assírios, você poderia encerrar o Antigo Testamento ali e a gente não teria Novo Testamento. Mas o Senhor permitiu que o reino de Judá caísse para os babilônios. Ao contrário dos assírios, os babilônios não acabavam com o povo que eles conquistavam. Os babilônios levavam o povo
cativo e permitiam que o povo mantivesse a sua cultura. Até mesmo o momento da queda de Jerusalém foi traçado por Deus de forma estratégica, de forma certeira. Mas, diante dos babilônios, a queda de Jerusalém é inevitável. Vejam o que Abacuque profetiza no capítulo 1, verso 6. Abacuque 1:6 diz o seguinte. Abacuque 1:6. Aí está no capítulo 3. Pois eis que suscito os caldeus. Caldeus é o nome dos babilônios. Uma tradução mais contemporânea vai substituir caldeus por babilônios. Eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Então, diante disso, irmãos, para nós entendermos o capítulo 3, capítulo 3 de Abacuque, que nós lemos agora, nós vamos precisar necessariamente passar por pelo menos um esboço do capítulo 1 e do capítulo 2. Então, um esboço do livro pode ser compreendido da seguinte forma. Vai ser projetado aqui para facilitar a nossa compreensão. E vejam que o livro se estrutura nos seus 2 primeiros capítulos a partir de 2 perguntas. Abacuque questiona o Senhor. Pode passar o próximo slide, Gui, por favor. Abacuque questiona o Senhor. Ele questiona, primeiro, no começo do capítulo 1, por que os perversos não são punidos? E a resposta que Abacuque recebe do Senhor é: aproxima-se o juízo dos perversos de Judá. Então, no capítulo 1, a questão de Abacuque é com o pecado do povo de Deus, é com a idolatria do povo de Deus, é com a imoralidade do povo de Deus, é com aquele jejum que Isaías estava criticando, apenas forma, sem piedade. A questão de Abacuque, no capítulo 1, é com o povo de Judá. Por que o perverso não é punido? E a resposta de Deus é: aproxima-se o juízo dos perversos. Como Deus manda juízo para os perversos de Judá, esse juízo vem por meio da Babilônia. Agora, é claro que os babilônios são muito perversos também. Eles são um povo usado como instrumento para juízo de Judá, mas eles também são um povo perverso. Então, a pergunta que Abacuque coloca no capítulo 2 é a mesma, só que agora dirigida a um outro povo. A pergunta que Abacuque coloca é: o remédio não é pior do que a doença? A pergunta é parecida, desculpa. O remédio não é pior que a doença? A resposta é que é a mesma. Então tá bom, a impiedade estava sem punição, a imoralidade estava sem punição, a idolatria estava sem punição. O Senhor diz: os caldeus, os babilônios virão. Agora que Abacuque percebe que os babilônios virão, ele pergunta: Deus, não vai ser a cura pior do que a doença? A chegada dos babilônios não vai ser pior do que a imoralidade de Judá? Essa é a pergunta que move o capítulo 2 do livro de Abacuque. E a resposta que Deus dá, então, no capítulo 2, é que aproxima-se o juízo. De quem? Agora dos babilônios. Então vejam, tanto o capítulo 1 quanto o capítulo 2 são capítulos em que Abacuque questiona a Deus e Deus responde: o juízo virá, a justiça será feita, as coisas vão ser colocadas em ordem, tudo que está errado será consertado. Essa é a resposta do Senhor. Primeiro, Judá sofreria a consequência do seu pecado. O cativeiro profetizado lá na lei de Moisés por causa da idolatria. Mas depois, os babilônios, nação perversa e dura, nação cruel, também seriam punidos. E aqui no capítulo 3, o que Abacuque faz então é celebrar a punição, o justo juízo de Deus sobre os babilônios. É claro que isso pressupõe que Deus se levantaria antes contra o seu povo. Então, para entendermos o que Abacuque está cantando no capítulo 3, nós precisamos entender isso. Por um lado, ele canta
aquilo que Deus vai fazer contra os babilônios da mesma forma que ele fez no passado. Se foi um pouco difícil de entender a linguagem de Abacuque, até a partir do verso 12, especialmente do capítulo 3, mas toda essa linguagem de Abacuque, do verso 1 até o verso 11, depois passando pelo verso 12, o que Abacuque está fazendo aqui é ressoar a experiência do povo de Israel. O linguajar de Abacuque relembra o povo do Êxodo, do Sinai e da conquista da terra de Canaã. Esses são os lugares geográficos que são mencionados. É por isso que ele fala em fender o mar, em fender os rios, os montes tremendo. É a experiência do Egito, da saída do Egito, praga, pestilência. Não é que o Senhor iria trazer praga agora sobre os babilônios. É que o que o Senhor ia fazer com os babilônios é semelhante às pragas que ele trouxe sobre o Egito. A linguagem da primeira parte do capítulo 3 de Abacuque é uma linguagem que remete o povo de Judá ao Êxodo, ao Sinai e à conquista da terra de Canaã. A travessia do Mar Vermelho, a travessia do Rio Jordão e todos aqueles eventos. Agora, a verdade é que o capítulo 3 de Abacuque precisa ser lido de trás para frente. Precisa ser lido de trás para frente. Por quê? Porque quando os babilônios chegam na terra, o que acontece? Quando os babilônios chegam na terra, o que acontece é a desolação. É por isso que quando os babilônios chegam na terra, o que Abacuque vê, ele está profetizando, ele não está vendo aquilo, mas ele está profetizando, não está acontecendo no momento em que ele está cantando, mas ele sabe que quando aquele povo chegar, a terra que mana leite e mel vai parar de produzir mel e de produzir leite. A terra que mana mel, a terra que produz mel, a terra que tem fertilidade agrícola em abundância. O mel naquela época era produzido a partir de tâmaras ou a partir de figos, de frutas doces. O mel não vai mais ter. A terra que mana leite e mel vai deixar de manar mel, vai deixar de manar leite também. A figueira não vai produzir mais o seu fruto, porque as árvores frutíferas vão ser destruídas pelos babilônios. Os campos de plantação seriam destruídos pelos babilônios. O gado, as ovelhas seriam destruídos, seriam dizimados, e a terra que mana leite e mel não manaria mais leite e mel por um tempo. O Senhor foi quem prometeu aquela terra. Manar leite e mel, produção agrícola abundante, era a promessa do Senhor. Abacuque sabe que esse juízo vem sobre Judá por causa da desobediência à lei do Senhor. Então Abacuque permanece fiel ao seu Senhor e permanece confiando, ainda que toda aquela desolação venha sobre a terra de Judá. Vejam, para entender todo o juízo sobre os babilônios do começo do capítulo 3, nós precisamos entender a condição da terra no final do capítulo 3. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, ainda assim eu me alegrarei. Por quê? Porque o Senhor vai exercer o seu juízo contra os babilônios. Porque, ao final, o povo de Israel, o povo de Judá, voltará do cativeiro. Na verdade, ainda que os babilônios fossem um povo muito forte, eles foram um dos povos que teve o domínio mais curto na antiguidade. Tanto que o cativeiro na Babilônia, ele não encerra sob o governo dos babilônios. Os próprios babilônios são derrotados pelos persas ainda durante o período do cativeiro babilônico. A gente vai ver isso no livro do profeta Daniel. Mas então, Abacuque olha para os babilônios, sabe que o juízo de Deus sobre Israel é justo, mas também, diante de toda a desolação da terra, sabe que Deus, que é justo, irá promover juízo contra os babilônios também. Percebe que o livro se estrutura a partir de duas perguntas. Abacuque nos ensina que nós podemos, sim, questionar a Deus.
Abacuque nos ensina que você pode questionar a Deus. Você pode olhar para as heranças do seu passado, para aquilo que os seus pais legaram, para o mal que pessoas causaram para você. Você pode olhar até mesmo para os seus próprios pecados e você pode questionar a Deus. Deus, por que Deus? Talvez quando nós somos confrontados por situações como essas, nós chegamos à beira do desespero mesmo, irmãos. Como seres humanos, feitos de carne e osso, mexer com a herança do passado pode nos levar a uma posição muito parecida com a de Abacuque no final do capítulo 3. Agora, você pode questionar: Deus, por quê? O que Abacuque nos ensina é que ao mesmo tempo em que nós podemos questionar, nós não podemos duvidar. O questionamento sincero e respeitoso, ele é fruto de uma fé sincera. A dúvida, ela é diferente. A dúvida indica a falta de fé. Então, não duvide, ainda que você possa se sentir desolado diante das suas heranças do passado, ainda que ser confrontado com o seu próprio pecado e com o pecado dos outros leve você a questionar, não duvide. Faça como profeta e mantenha a sua confiança no Senhor, porque tudo aquilo que o Senhor prometeu na sua palavra acerca da sua vida e da sua família vai se cumprir. E nós estamos orando e jejuando por isso, para termos esperança em meio à desolação. Abacuque sabia que o mesmo Deus que se manifestou no Êxodo, no Sinai e na conquista de Canaã vai visitar o seu povo e os babilônios. É por isso que a segunda parte do capítulo 3 diz que o Senhor manifesta a sua ira. Nós já vimos isso. O mais importante é nós olharmos para o cântico de esperança de Abacuque. Nós voltarmos para os versos 16 a 19. O profeta tem esperança mesmo diante da desolação. O profeta Abacuque manifesta a sua esperança mesmo diante da desolação. E é ao olharmos para essa esperança, para essa confissão de Abacuque, que nós devemos ser inspirados a, diante das adversidades da nossa vida, diante das heranças do passado, olharmos não para a realidade terrena, não para aquilo que nós possamos ainda estar experimentando como consequência do nosso próprio pecado ou do pecado de outros na nossa vida, mas olharmos para o Senhor, para a sua palavra, para aquilo que Ele prometeu. Vejam, irmãos, mesmo diante da desolação iminente da terra, Abacuque afirmou a sua confiança no Senhor. E de fato, Deus exerceu juízo sobre os babilônios. Depois, o povo de Israel retornou do cativeiro. O retorno do cativeiro é considerado nas Escrituras um novo êxodo. Mas o segundo êxodo, o êxodo definitivo, ainda era aguardado pelo povo de Israel. E esse êxodo só aconteceu quando o Senhor Jesus veio. Então nós podemos olhar para essa canção de Abacuque e entender que a desolação de Judá, naquele tempo, encontra seu sentido na expectativa daquilo que Deus faria. E a expectativa daquilo que Deus faria, no final da história, é a vinda de Cristo. Por isso é que toda a desolação da nossa própria vida só encontra sentido diante da cruz de Cristo. O desespero que nós podemos sentir diante da desolação pode se transformar em esperança se colocarmos os olhos não em nós mesmos, não em nossos pais, não nas pessoas que causaram mal, dano a nós, mas colocarmos os nossos olhos em Cristo, na cruz de Cristo, no segundo e definitivo êxodo, na libertação de todos os pecados, na cura e na restauração que Jesus nos proporciona na cruz. Ainda que nós vejamos desolação na nossa vida, nós não precisamos
nós não devemos, na verdade, ficar desesperados, porque a solução, a esperança, a graça, o amor de Deus, a restauração, o lugar de conserto, de arrependimento, de perdão, está na cruz do Senhor. O que essa série tem para nós é nos levar a esse lugar, em todas as situações da nossa vida. Nós começamos no domingo e nessa quinta, o nosso foco, o nosso objetivo é esse. Eu gostaria de trazer essa palavra como uma palavra de esperança para você que pode estar se sentindo um pouco incomodado ao estar mexendo com tantas coisas na sua vida. Você que pode estar olhando para a sua vida e encontrando sequidão, sabendo que as árvores deveriam estar dando fruto, a terra deveria estar manando leite e mel, mas você não está encontrando nada. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Saiba que o Senhor pode mudar o curso da sua vida. Saiba que assim como as águas cobrem o mar, o conhecimento da glória de Deus, os textos que a Jana leu aqui na nossa abertura, o conhecimento da glória de Deus vai encher toda a terra e vai se manifestar na sua vida. Sabem, irmãos, hoje talvez a passagem mais conhecida de Abacuque seja o capítulo 3, essa parte final, né, pastor? Porque a gente canta e o cântico é bonito, aí junta com o Salmo 30, ainda que o choro dure uma noite, a alegria vem pela manhã. Esse cântico é muito bonito. Mas ainda assim eu preciso dizer para os irmãos que a passagem mais importante de Abacuque não é essa. Comprovadamente, pelo uso do Novo Testamento, a passagem mais importante de Abacuque é Abacuque 2:4, que faz o contraste entre o ímpio, entre os babilônios, que faz o contraste entre a soberba. Eis o soberbo, ele está falando dos babilônios. Sua alma não é reta nele. Está falando do povo de Judá também, afetado pela idolatria. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Veja o contraste. A soberba de um lado, a arrogância, um desejo perverso. Mas o justo viverá pela sua fé. Mas o justo viverá pela sua fidelidade. Essa é a passagem mais importante do profeta Abacuque. Ela é central para o evangelho de Paulo. No começo da carta aos Romanos nós encontramos essa citação de Abacuque 2:4, a segunda parte. Nós também encontramos em Gálatas 3:11 e em Hebreus 10:38. Mas eu queria colocar os nossos olhos em Romanos 1:16 e 17. Esse uso tão significativo que o apóstolo Paulo faz de Abacuque 2:4. Pois eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós podemos estar aqui nesta noite com a nossa vida desolada, em frangalhos, ou até não estávamos, estava tudo bem, mas começamos a mexer, né, pastor Marco? Já começou a dar problema, já tivemos ataques, oposição, começamos a olhar para as coisas que não estavam bem, e quando a gente quer mexer com a sujeira, normalmente começa a cheirar um pouquinho mal, né? Então veja, nós podemos chegar aqui essa noite e pensar, é muita coisa, eu não dou conta, eu não sei nem se eu aguento. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você crê? Então você tem à sua disposição o evangelho, o poder de Deus. E Paulo diz que ele não se envergonha do evangelho. E aí ele continua, porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Não é pelas circunstâncias, não é a partir do que nós achamos que tem jeito ou que não tem jeito na nossa vida, é a partir da fé, a justiça de Deus, a correção daquilo que está errado. Lá no profeta Abacuque, Deus iria corrigir, exercer o seu juízo sobre Judá mandando os babilônios, e Deus iria exercer o seu juízo sobre os babilônios, também levando a queda
daquela potência, daquele império. A justiça tem a ver com a correção daquilo que está errado, a correção daquilo que está torto. O Evangelho vem para a nossa vida para corrigir, para restaurar, para curar aquilo que não está de acordo com o padrão da palavra de Deus. E isso é pelos nossos méritos? Isso é por aquilo que podemos fazer? Isso é porque jejuamos e oramos? Não, ainda que seja muito bom jejuarmos e orarmos, mas isso, a justiça de Deus que se manifesta no Evangelho é pela fé. O justo Abacuque podia viver pela fé mesmo diante da desolação. E nós podemos viver pela fé mesmo diante de todas as heranças do passado e ter a nossa vida completamente ressignificada pela cruz de Cristo. Paulo diz no verso 16: eu não me envergonho do Evangelho. Eu quero fazer uma aplicação disso aqui na nossa vida, certo? Ao ser confrontado pelo Evangelho, pela santa palavra de Deus, com as heranças do passado, eu queria encorajar você, assim como o apóstolo Paulo, não se envergonhe. Não se envergonhe do Evangelho e também não se envergonhe de quem você é. Vergonha é algo que diz respeito à nossa identidade. E nós não precisamos nos envergonhar, nem do Evangelho, nem de quem somos, porque nós somos filhos amados de Deus, comprados pelo sangue de Jesus. Pode ser que mexer com as heranças do passado traga culpa. Aí tudo bem, porque a culpa tem a ver com o que fazemos e não com o que somos. Não se envergonhe do Evangelho, mas se de alguma forma, qualquer situação trazida pelo pastor Marco aqui, dirigido pelo Senhor nesse tempo, pesar em cima de você e você sentir culpa por atos praticados, o caminho para isso é a confissão. Não se envergonhe de quem você é, mas confesse os seus pecados, para que você possa viver plenamente a liberdade que Deus tem para você como filho de Deus. Sabe, irmãos, essa situação de terra desolada, essa situação de olhar para a realidade terrena e não encontrar recursos naturais, que talvez seja evocada, que talvez seja aquilo que a primeira sensação que nós temos ao mexer com as heranças do passado, é algo que é muito comum na minha vida. Eu preciso compartilhar isso com vocês para encorajar vocês. Eu até já compartilhei isso em algum momento numa quinta-feira aqui. Mas quando nós olhamos para a família, para o que os nossos pais fizeram, o que os nossos pais nos legaram, e eu olho para a minha história de família, sabe, por um lado eu já estou curado com relação a tudo que aconteceu com a minha mãe e com o meu pai, está tudo bem. Não tem problema nenhum quanto a isso. Mas a questão aqui é a herança, é o legado. Quando eu olho para a minha família e vejo uma família disfuncional, família de origem, meu pai e minha mãe, não tenho tempo para tratar aqui. Mas eu vejo, fui criado numa família disfuncional. Tá certo que não existe família funcional, né, pastor Marco? Mas então tá, uma família muito disfuncional. Como eu disse, eu já perdoei o meu pai e a minha mãe por tudo o que aconteceu. E eles sabem disso. Mas a questão não é o meu perdão para com eles. A questão é o que isso formou em mim. O que a história de vida deles formou em mim. E quando se trata de vida familiar, quando se trata de amar e cuidar da esposa, e especialmente quando se trata de cuidar dos filhos, eu realmente não tenho recurso natural nenhum. É uma figueira que não dá fruto. É uma oliveira que não dá azeitona. É um campo que foi devastado, que não tem gado. É assim. E quando eu encaro os desafios da minha vida com os meus filhos, os nossos desafios, o recurso que eu tenho, o primeiro recurso que eu tenho é ir aos pés do Senhor e orar. E muitas vezes isso me levou a me colocar diante do Senhor, na presença do Senhor, orando e chorando, clamando pelos meus filhos. Ainda que eu pudesse questionar, Deus, por quê? Eu queria poder entregar alguma coisa, eu queria poder ter facilidade. Ainda que eu pudesse questionar, eu não deixei de confiar, eu não duvidei, porque eu sabia que o Senhor
é poderoso para responder a essa oração que é feita em clamor e quebrantamento diante dele. Você tem fé que Deus pode trazer cura em meio à desolação? Você pode questionar, você não pode duvidar, você não pode deixar de confiar, você não pode perder a fé, assim como Abacuque não perdeu. Abra o seu coração diante do Senhor. O seu clamor é o caminho para a cura. Nesta noite nós consideramos o capítulo 3 do livro do profeta Abacuque. Nós vimos que o profeta confessa que o Senhor é poderoso e temível. Nós vimos que o Senhor manifestou a sua ira sobre Judá e sobre a Babilônia. E nós vimos que o profeta tem esperança, mesmo diante da desolação. Todos aqueles que querem manifestar essa mesma esperança do profeta Abacuque nessa noite, enquanto os irmãos do louvor vêm aqui à frente, queria convidar você que quer expressar essa mesma esperança do profeta Abacuque diante da desolação, diante das heranças do passado, diante das incertezas, das dúvidas, diante de tudo aquilo que precisa ser mexido para que você possa experimentar o novo de Deus na sua vida. Todos aqueles que querem afirmar a sua esperança, mesmo diante das incertezas, dos questionamentos e da desolação, eu queria convidar a ficarem de pé nesta noite, para nós cantarmos esse cântico do profeta Abacuque. E se você quiser fazer isso aqui na frente, fique à vontade. Não é um apelo, não é um convite, porque todos nós temos algo a considerar na presença de Deus. Mas talvez haja pessoas que queiram fazer isso de forma mais profunda e entendem que precisam dar esse passo e vir aqui à frente. Então fique bem à vontade para fazer isso agora ou enquanto nós estamos cantando. Vamos cantar mais uma vez e vamos expressar a nossa total confiança no Senhor nesta noite. Sim, Pai, nós nos alegramos na Tua presença, Deus. Nós nos alegramos mesmo diante daquilo que está em falta. Nós nos alegramos mesmo diante de recursos naturais que não temos. Nós nos alegramos mesmo diante do mal que pode ter sido feito a nós ou passado a nós. Nós nos alegramos, Deus, porque isso é uma oportunidade que temos. Tudo isso de experimentar a Tua graça, o Teu amor, de dependermos de Ti, Deus. Sabemos que foi por isso que Jesus morreu. Pelos nossos pecados, pelas nossas heranças, por tudo aquilo que não está de acordo com o padrão da Tua palavra nas nossas vidas. E ao experimentarmos o perdão, ao experimentarmos a vida que está na ressurreição de Jesus, nós nos alegramos, nós confiamos, nós manifestamos a nossa esperança, mesmo em meio à desolação. E nós sabemos, Deus, que Tu és poderoso para mudar a nossa sorte, para transformar a nossa vida, para levar a acerto, a conserto, mesmo as situações mais difíceis que se colocam diante de nós, mesmo aquilo que parece impossível para olhos humanos, o perdão, o pedido de perdão, mas por causa da cruz de Cristo e pelo poder do Teu Espírito Santo, nós podemos experimentar. Nós nos alegramos porque Tu tens grandes coisas para nós nos próximos meses, Senhor. Nas próximas semanas. Está apenas começando e nós já temos experimentado a manifestação da Tua glória. Manifesta a Tua glória nas nossas vidas. Assim como as águas cobrem o mar, que o conhecimento da Tua glória encha e inunde a vida de cada um dos meus irmãos aqui. Essa é a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém.